Conexão Brasília, com Gerson Camarote. Muito bom dia, Gerson Camarote. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia a todos. Bom dia, Camarote. Camarote, você sabe que hoje tem uma ação aí circulando pelas redes sociais, baseada no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, convidando todos os jornalistas a publicarem a hashtag Porque Sou Jornalista e, na sequência, evidentemente, justificar esta decisão que nós tomamos em algum momento da nossa vida. Então, você também está convidado a ir para as redes sociais e colocar lá a hashtag Porque Sou Jornalista. Tenho certeza que você terá muitos motivos para justificar essa decisão. Certamente, certamente. O jornalista é um vocacionado, viu, Milton? Um vocacionado. Trabalhando de manhã, de tarde, de madrugada, tem que gostar muito da notícia e de passar aí a busca da verdade, né? Essa é a nossa grande missão. Que é exatamente o que se tenta com o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que é garantir que o jornalista e o jornalismo continuem prestando esse serviço à sociedade, na busca da verdade possível, aquela que está no nosso alcance, aquela que nós vamos construindo no dia a dia. É o que a gente faz com todas as informações, com todas as apurações que nós temos, buscar a verdade possível. É isso aí, mesmo quando isso contraria muita gente sempre, viu, Milton? Não é fácil, viu? Não é fácil, mas é a nossa missão. Sem dúvida nenhuma. Amigo, a gente vai falar um pouco mais logo à frente, inclusive com a presença do Walter Mairovich aqui ao nosso lado também, nosso comentarista aqui do Justiça e Cidadania, sobre a decisão do STF, que retoma hoje o julgamento sobre o foro privilegiado de deputados e senadores. Falta aí a análise do ministro Gilmar Mendes, apesar que o ministro ontem falou em várias oportunidades, lá em várias intervenções durante a sessão que nós tivemos no STF. Mas eu queria uma manchete sua sobre essa questão, até porque depois a gente vai aprofundar mais o tema. Olha, praticamente o foro já foi limitado, já existe a restrição ao foro. Basta agora saber, eu diria, uma questão de alcance da regra, a modulação que a gente vai ver ao final do julgamento. Você já tem ali 7 votos pela restrição, como queria o ministro Barroso, como propôs o relator, e aí você tem algumas pequenas questões, Milton, que isso daí é preciso ter um esclarecimento final em relação a isso. Ontem, vários ministros levantaram dúvidas, acabaram seguindo a divergência, que a gente tinha comentado aqui mais cedo, do ministro Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes quer a restrição do foro apenas incluindo todo aquele parlamentar que está no exercício do mandato. No caso do ministro Barroso, não. A restrição é maior. Você só poderia ter o foro aquele deputado que estivesse ali relacionado a fatos ligados ao mandato. E aí você tem muitas dúvidas. Eu até vou fazer umas perguntas para o nosso Mairovich. Tá bom, então. Bom, de qualquer jeito a gente vai retomar esse assunto. Mas já é uma conquista, tá? É importante dizer isso. Já é uma conquista, já é um avanço e pressiona a classe política também a dar uma resposta. Combinado. Vamos falar mais sobre esse assunto. Queria agora abordar a notícia desse momento. Falei agora há pouco que nós estamos sempre apurando aí a busca da verdade possível. O que nós temos de informação até esse momento é que está em andamento aí a Operação Lava Jato, cumprindo mandados de prisão. A ação é contra doleiros que integravam lá um sistema chamado de Bank Drop. Tem uma inteligência por trás desse processo. Não por acaso, essa ação tem 40 mandados de prisão em 4 estados, no Distrito Federal e, inclusive, alvos no Paraguai e no Uruguai, para ter uma ideia do tamanho desse esquema que mantinha aí uma série de falcatruas. O que a gente pode trazer aí de informação a partir de análise, a partir das informações que se tem até esse momento? Olha aí, Milton, a ousadia do crime não tem limite, né? Então, você veja bem que tipo de operação é montada ali pelos doleiros para dar vazão a um mega esquema de corrupção. Então, o país agora está dando conta dessa dimensão. Alguns doleiros já tinham sido presos ao longo de várias operações da Lava Jato, e o que a gente tem é o seguinte: a delação premiada de um doleiro chamado Juca Bala,
Juca Bala. Esse Juca Bala é o doleiro que operava ali no esquema do Sérgio Cabral, tá? Trabalhava ali para a Orcrim, aquela organização criminosa do Sérgio Cabral. E a partir desse doleiro e dessa delação é que está se chegando aos demais. Aí a gente se assusta com o movimento, porque não é pouca coisa, Milton, a gente dimensionar. A movimentação, segundo essa investigação, eu estava ouvindo ali mais cedo, 3 mil empresas de offshore espalhadas. É muita coisa, é muita coisa. Em 52 países, então veja como é sofisticado esse esquema de lavar dinheiro, colocar dinheiro no exterior e depois tentar trazer de volta de forma limpa para o Brasil. Então, por onde vai passando essa lavanderia? E ali um valor que em dólar 1 bilhão e 600 milhões de dólares, mas isso em reais dá quase 6 bilhões de reais, esse esquema do qual participava ali toda a tecnologia ali do ex-governador Sérgio Cabral. Não que ele tenha movimentado quase 6 bilhões de dólares, mas todo o esquema de lavanderia que ele utilizava. Então é importante falar isso. E chega agora, né? Você tem ali residências nobres do Leblon, de Ipanema, na Vieira Souto, Delfim Moreira. Então, eram doleiros muito bem posicionados nesse esquema, mega esquema aí de lavagem de dinheiro. E por esses números e essas informações, se tem uma ideia, pode-se ter uma ideia do tamanho do trabalho que a Polícia Federal e o Serviço de Inteligência precisam desenvolver. Porque para você chegar a isso, todo o esquema é muito sofisticado. Para você chegar a isso, é preciso um apuro muito grande das informações, uma tecnologia, inclusive, sendo utilizada para desvendar cada um desses passos. De qualquer forma, a gente espera que ao longo do dia outros dados, outras informações surjam em torno de mais essa etapa aqui da Operação Lava Jato. Pois é, Milton, isso é o lado bom, Como, do ponto de vista institucional, o Brasil já avançou no combate à corrupção. Se a gente pegar aí esses 4 anos e pouquinho da Lava Jato, como já se evoluiu, como consegue a Polícia Federal, junto com o Ministério Público Federal, cruzar informações. E, mais do que isso, antes você fazia uma delação premiada e se perdia, ela não se comunicava, né? Havia alguma informação de uma investigação e não havia uma comunicação. A gente está vendo na Lava Jato, a comunicação ela existe, a troca de informações. Então, o que a gente vê ali, o pessoal do Orcrim fazendo esquemas para tentar burlar, o que você tem também agora é uma tecnologia muito sofisticada de combate ao crime. E ponto, isso daí é o lado positivo, ponto para Lava Jato e ponto para o avanço institucional do Brasil a essa altura do campeonato. Viva! Camarote, nós temos a expectativa hoje para o depoimento agendado da filha do presidente Michel Temer, Maristela. Também a Polícia Federal intimou fornecedores que foram contratados na reforma da casa dela, mas esses depoimentos começam a partir de amanhã. O depoimento dela está marcado para hoje. Qual que é a expectativa em relação a esse depoimento? Olha, eu tenho percebido no Palácio do Planalto, Cássia, uma preocupação grande em relação a esse caso especificamente. Aliás, quando começa a chegar na família do presidente Michel Temer. E aí você tem o caso da Maristela, um complicador, que é a necessidade de justificar o porquê, e se ela sabia que tudo estava sendo pago em dinheiro vivo, pela arquiteta, que é ninguém menos do que a mulher do Coronel Lima. Então, o Coronel Lima, que é o homem ali próximo, amigo do presidente Michel Temer. Então, é muito complicado. Como assim? Ela sabia disso? Ou se ela não sabia, como é que ela justifica ali uma reforma de luxo na sua residência? Então, são questões que ficam em aberto e que preocupam o Palácio do Planalto. E aí vale a pena colocar aqui uma coisa que o Palácio do Planalto tem desmentido,
tem dado outra justificativa, mas o presidente Michel Temer está no Brasil e está evitando viajar exatamente para estar ali na linha de frente da toda a organização jurídica da sua defesa. Então, ele fica no Brasil, a justificativa, porque tem que votar matérias importantes no Congresso. O Congresso não vota coisa há muito tempo. Exatamente, meu. Há muito tempo. Aliás, você sabia que hoje é o dia do Parlamento também? Ah, é? Não podiam trabalhar hoje, dia do Parlamento. Em comemoração, né? Podiam trabalhar em comemoração, votar algum projeto realmente de interesse, porque também não estão votando. Mas, enfim, eu cortei o seu pensamento, sua lógica, que é de mostrar o seguinte... Depois eu gostei, Milton, vou passar lá para ver se o pessoal está trabalhando. A melhor forma de comemorar dia de jornalista, a gente não trabalha. Pois é. Mas, todo mundo ia fazer como jornalista, trabalhar. Exato. Mas, enfim, você falava aí dessa lógica do Michel Temer, e aí deixa eu colocar mais um ponto. Isso é o que tem, talvez, explicado algumas falas mais duras do presidente Temer, tanto em pronunciamento como em entrevistas. Quer dizer, esse avanço desta apuração que tem levado o presidente a reagir dessa maneira? Exatamente. Aí você é possível traçar um paralelo, Milton, por exemplo, com o PT e o ex-presidente Lula. Quando avança ali a investigação, o discurso parece que é o mesmo, é ensaiado, o roteiro é o mesmo, da vitimização. Se colocando como uma vítima, um perseguido. Como assim? Perseguido pela própria Polícia Federal? A própria Polícia Federal que ele comanda, fica difícil, né? Essa altura do campeonato, esse tipo de discurso. Mas é o que resta. Quando você vai, uma linha de investigação, de apuração, e começa a trazer fatos incômodos, e fatos que passam a ser... tudo passa a ser muito complicado de explicar. O que a gente vê essa altura do campeonato é um discurso que vai para a ofensiva. A gente já tinha e tentar politizar uma investigação da Polícia Federal. Tá certo. A gente já tinha visto isso no caso Lula em vários momentos, né? Sem dúvida. Camarada, nós vamos voltar a conversar e vamos falar, até apurar um pouco mais, aprofundar um pouco mais o tema aí da discussão sobre o foro privilegiado. Daqui a pouquinho, na sequência, a gente ainda tem Carlos Alberto Sadenberg, destaques do repórter CBN, Gerson Camarote e Walter Mairovitch estarão conosco nesta mesa redonda do foro privilegiado que nós vamos fazer aqui, nem tão redonda assim, né, Cássia Godoy? Pois mas estaremos participando daqui a pouquinho dessa conversa e eu deixo o convite para você continuar sintonizado com a gente aqui no Jornal da CBN. De volta, portanto, com Gerson Camarote, que está no estúdio em Brasília, Cássia Godoy aqui comigo e do meu outro lado também a mesa em São Paulo, Walter Mairovitch. Bom dia, Mairovitch. Bom dia, Milton, Cássia, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Mairovitch. O Camarote, você está aí? Bom dia. Aqui. Prazer. Estou chegando agora. Bom, gente, como a gente já havia anunciado, nossa conversa aqui, hoje nós estamos fazendo uma mesa redonda de foro privilegiado. Não que alguém que esteja nesta mesa redonda tenha foro privilegiado. Não estamos incluídos aí nesse processo. Mas fala, Camarote, o que você ia falar? Eu aqui ia falar nós estamos tendo um privilégio. Nós estamos tendo o privilégio de estar nessa mesa. A gente está só com a parte do privilégio. Tá bom, mas vamos lá. Tivemos decisão ontem parcial ainda, 10 dos 11 ministros já votaram a questão do foro privilegiado, só falta hoje Gilmar Mendes. E quando a gente diz assim, só falta Gilmar Mendes, Walter Mairovitch, falta pouca coisa ou falta muita coisa? Olha, eu lembro o templo grego do Apolo. O Apolo tinha uma sacerdotisa que se chamava Pitonisa. A Pitonisa era a que fazia profecias. Em Brasília, hoje, no Supremo, nós vamos ter uma Pitonisa, que é o Gilmar Mendes. Que profecias ele vai fazer? Segundo ele anunciou ontem, as piores possíveis, né, Camarote? Pois é. O que me impressiona é o tempo que, Mairovitch, que a gente está julgando esse tema. A gente começou a julgar o Brasil, o Supremo Tribunal Federal, em 31 de maio do ano passado. Aí já teve um primeiro pedido de vista, que foi com o ministro Alexandre de Moraes. Depois teve um segundo pedido de vista do ministro Dias Toffoli, liberou mais recentemente, e só agora a gente está concluindo algo que a gente já poderia ter julgado há quase um ano.
Era preciso tanto tempo? Olha, o tempo, a questão é complexa, né? Porque ontem, como ficou bem colocado nos votos, existe um sistema constitucional. E veja que o tempo inteiro no voto do Toffoli, ele colocava a questão constitucional. Ele fala, nós não podemos mexer. E depois, por incrível que possa parecer, você não vai cair da cadeira aí, Camarote, firme aí, porque ele falou, olha, é inconstitucional. Só que, em razão dos outros votos, eu vou acompanhar. Quer dizer, para ele está se rasgando a Constituição, mas ele dá um jeito de emendar e ficar com os outros. Então, a questão constitucional é complicada. Agora, eu acho que a grande questão, Milton, Cássia, é a seguinte, vai resolver o problema da morosidade e com relação ao resto? Porque aqui está pegando só deputados e senadores, tá? Deputados federais e senadores. E o resto, por exemplo, os tribunais estaduais que estão entulhados porque a competência dos tribunais estaduais é para crimes com relação a prefeitos. Então, resolve de um lado, não resolve do outro, e o Supremo pode se intrometer só naquilo que é da competência dele. Está muito complicada a coisa, mas ainda bem que nós temos uma pitonisa hoje, né? E em relação a ontem, quais foram os destaques dos votos que já foram dados em relação a esse tema, Mairovich? Olha, sempre a questão constitucional. Se quis abrir muito, falar, olha, é inconstitucional, não é, mas sempre a questão constitucional. Quem tem foro e tem o paralelo, isso fica para a parte do Camarote que ele acompanha, o paralelo é a emenda constitucional. Uhum. Então tem uma emenda constitucional em tramitação, agora parece que já está na Câmara. O que eles vão resolver? Parece que vão acabar com todo o foro, deixar só para chefes de poderes. Uhum. Então, essa questão é importante. E talvez, Camarote, tenha sido aí até uma boa espera essa, para ver que se resolve pela via adequada, porque senão vem sempre o problema. O Supremo está legislando. Agora, Camarote, essa emenda não pode ser votada enquanto tiver intervenção federal. Isso, está parada lá na Câmara dos Deputados, só pode ser apreciada em plenário para votação quando acabar a intervenção, porque uma emenda à Constituição ela não pode ser aprovada se tiver uma intervenção federal. E a gente tem no Rio de Janeiro, na área de segurança pública. Agora, a importância, fazer um paralelo com o que está sendo votado no Congresso Nacional, a importância desse debate levantado pelo ministro Barroso com a restrição do foro privilegiado, é que o seguinte, o Congresso Nacional estava completamente parado em relação a esse tema. A partir do momento que houve um movimento da Suprema Corte, você teve uma reação e aí sim é que se começou a andar esse debate no Senado Federal, concluiu, levou para a Câmara. Enquanto teve pedido de vista, não andou na Câmara. É muito sintomático. Ele só andava quando o Supremo fazia um novo gesto, fazia um novo movimento para colocar para frente. Agora, realmente, não dá para andar, não dá, tem uma paralisia por causa da própria Constituição que breca essa possibilidade de emenda à Constituição nesse momento. Agora, minha dúvida é o seguinte, dependendo da solução que hoje saia do Supremo, principalmente para esclarecimento de algumas dúvidas, você tem ali uma tese de que tudo relacionado ao mandato fica com foro privilegiado, fica com a restrição, ela ficaria menor um pouco, né? Então, não como estava sendo proposto originalmente pelo ministro Barroso. Vamos ver como é que vai terminar esse julgamento hoje. Dependendo, muita gente lá no Congresso Nacional vai também cruzar os braços. É impressionante como você tem uma reação política dependendo do que sair do Supremo Tribunal Federal. Porque o que nós temos aí, nesse momento, é a dúvida sobre que tipo de crimes e em que momento que o crime aconteceu é que pode ser levado para o foro privilegiado, para o foro especial, Mairovich? Sim, veja, pelo voto do ministro Barroso, ele estabelece uma
correlação com o mandato. Então, ontem se falou, se deu como exemplo, numa discussão entre parlamentares em plena sessão, um vai e dá um soco no outro. Isso pode ser visto como tendo uma correlação, esse tipo de agressão, uma lesão corporal, isso vai levar a um foro privilegiado, caso se prossiga. Agora, o que eu vejo muito, toda vez que eu deito para dormir, então as interrogações começam a aparecer assim nos sonhos, é o seguinte, quem lembra do mensalão? No mensalão, e o Camarote deve lembrar bem disso, o ministro Márcio Tomás Bastos tirou do bolso do colete e o Lewandowski abraçou essa tese assim desesperadamente. Qual era a tese? Era se levar tudo para primeiro grau, para primeira instância. Era tirar do Supremo. Era uma tentativa, se falava em crime comum, em crime eleitoral, mas de tirar do Supremo. Por quê? Porque se falava, e só um conseguiu, que foi um advogado dativo que conseguiu, e com relação aí a um doleiro, esse foi para primeiro grau, o resto não. Então, o que se falava? Porque em primeiro grau, aí cabe apelação, aí cabe recurso para tribunais federais, aí cabe Superior Tribunal de Justiça, cabe Supremo e prescreveu pelo caminho. Então, isso era o sonho dourado do mensalão. Estou certo ou estou errado, Camarote? Certíssimo, certíssimo. O raciocínio está perfeito. Então, e agora com a Lava Jato? Mudou tudo. Todo mundo não quer ir para o primeiro grau, quer ficar aonde? No Supremo. Talvez pela própria lei de ficha limpa, aquela história da renúncia. Mas você percebe como girou tudo isso? Mas mudou, tem um fato que é importante, Marotti, é o seguinte, é a prisão a partir da condenação em segunda instância. E isso apavora, você juntar a prisão a partir da condenação em segunda instância com a possibilidade de cair para a primeira instância, isso apavora, porque a perspectiva de prisão passa a ser bem próxima e real. Se não tivesse a prisão a partir da condenação em segunda instância, aí sim, muita gente da classe política, e esse era o movimento, se tivesse aprovado agora a queda da prisão a partir da condenação em segunda instância, se o Supremo tivesse observado, tivesse colocado isso na pauta, que a ministra Carmen Lúcia segurou, porque havia uma pressão ali até de botar ação declaratória de constitucionalidade por parte do ministro Marco Aurélio, que ele queria votar isso. Foi a ministra Carmen Lúcia que segurou. Sem isso, Marovit, certamente você teria uma outra avaliação da classe política. Eu acho que o divisor de águas está aí. Não sei se você percebeu também, mas eu aqui conversando com a classe política, todo mundo estava torcendo mesmo para cair a prisão a partir da condenação em segunda instância. Mas olha, você está com uma classe política, você está com uma elite, tá? Você está com os federais, tá? E se a gente olhar o andar de baixo, os deputados, o deputado já pode sair direto, ele tem um foro e cadeia. Pode não ter outra saída, entendeu? Então, para o andar de cima, sim, eu vejo isso. Agora, e para o andar de baixo, o pessoal está agitado, porque sai de uma condenação, por exemplo, aquele que tem um foro privilegiado, vamos supor, num Superior Tribunal de Justiça ou num Tribunal de Justiça, já sai para cadeia. Mairovit e Camarote, quero combinar o seguinte com vocês. Como hoje nós trouxemos o Walter Mairovit um pouco mais cedo, em lugar de entrar no time das 8 no Justiça e Cidadania, e aí trouxemos um pouco mais cedo, nós vamos estender um pouco mais também hoje o Camarote. Então, Camarote, você vai ficar com a gente um pouco mais, porque nós vamos para as notícias da cidade agora. Na sequência tem Mauro Halford falando de economia, o seu dinheiro, de olho no seu dinheiro, mas para ajudar você no seu dinheiro, diferente daqueles que estão de olho no seu bolso, que é outra história. Mas, enfim, tem o Mauro Halford, repórter CBN, e aí no Justiça e Cidadania, nós fazemos um último bate-bola aqui com o Gerson Camarote e o Walter Mairovit. E depois deles,
Quem estará ao vivo aqui conosco no estúdio do Jornal da CBN é o Márcio Atala, que já está a postos aqui, doidinho para responder as questões dos nossos ouvintes. Daqui a pouco o Márcio chega com a cabeça um pouco inchada, depois da derrota do Corinthians ontem para o Independiente, mas sempre feliz da vida. Tudo isso na sequência aqui no Jornal da CBN. Por isso, continue sintonizado com a gente.